Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. Pessoal, depois desses dias de férias, eu gostaria de saber como é que vocês estão, como é que vocês passaram esses dias sem a rotina, né, de estar estudando, tá? 3 horas da tarde, eu vou fazer uma vídeo chamada com vocês para que vocês possam tirar as dúvidas das aulas, tá bom? Mas eu quero inicialmente deixar uma mensagem para vocês, tá bom? Certo dia, um sacerdote percebeu a seguinte frase em um pergaminho pendurado aos pés da cama de seu mestre: Isso também passa. Com a curiosidade de cada ser humano, resolveu perguntar: Mestre, o que significa essa frase? E o mestre, sem titubear, lhe responde: A vida nos prega muitas peças, que também podem ser boas ou não, mas tudo significa aprendizado. Recebi essa mensagem de um anjo protetor, um desses momentos de dor, onde quase perdi a fé. Ela é para que todos os dias, antes de me levantar e de me deitar, possa ler e refletir, para que quando tiver um problema, antes de me levantar, eu possa me lembrar que isso também passa. E para quando estiver exaltado de alegria, que tenha moderação e possa encontrar o equilíbrio, pois isso também passa. Tudo na vida é passageiro, assim como a própria vida, tanto as tristezas como também as alegrias. Praticar a paciência e preservar no bem, nas boas ações, ter simplicidade, fé e pensamentos positivos, mesmo perante as mais difíceis situações. É saber viver e fazer da nossa vida um constante aprendizado. É ter a consciência de que todas as pessoas erram, de que o ser humano ainda é um ser imperfeito em busca de perfeição. E por isso, até saber que muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, é porque esperamos mais do que elas são preparadas para nos dar, dentro de seu contexto e seu grau de compreensão. Deste modo, meu amigo, toda vez que olho para essa frase, meu coração se inquieta e a paz me invade, pois sei que isso também passa. Meus amores, eu trouxe essa mensagem para vocês para dizer que não desanimem, que tudo isso vai passar e que eu estou aqui, podem contar comigo, tá bom? Agora nós vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Língua portuguesa. Abram os livros de vocês na página 16, tá? Vamos lá. Início de conversa. Pessoal, quando vocês abrirem um livro, eu vou iniciar aqui o início de conversa, mas vocês leiam esse texto, tá? Pausem o vídeo e leiam esse texto. Lembrando que 3 horas a gente vai ter um momento online, ok? O texto que você vai ler é um trecho de um dos livros da saga Harry Potter. Ao todo, são 7 obras que narram as aventuras de Harry e seus amigos na escola de magia e bruxaria de Oxford. O que você sabe sobre as histórias de Harry Potter? Você já leu algum dos livros ou assistiu aos filmes que narram essa saga? Compartilhe com os seus colegas. E aí, vocês já ouviram falar, ou já assistiram, ou já leram o livro? Eu tenho o livro de Harry Potter, eu já assisti os filmes, são maravilhosos. Lembrando que são filmes fictícios, tá? Histórias fictícias. Ou seja, que não é real, tá? É algo imaginário. B. O trecho que vamos ler apresenta um jogo chamado quadribol. Analise essa palavra e responda. O que ela se refere? Qual será a aventura de Harry Potter que vai viver neste trecho de romance? Leia o texto e descubra. Então, qual será esse esporte? Como será esse quadribol? Vamos descobrir. Pause o vídeo, lê esse texto, tá bom? Tentem
tente dizer o que foi que você leu, só que de maneira resumida, tá? Fala para a mamãe, para o papai, quem puder. Ou então, tenta falar comigo, tá? 3 horas, você vai resumir isso, tá bom? Então vamos lá. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando era quase 7 horas, Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol no Lusco-Fusco. Pessoal, embaixo do livro vai ter Lusco-Fusco. É um momento de transição entre o dia e a noite, tá bom? Vocês podem olhar no finalzinho do livro, ó, da página, que vai estar aqui embaixo, tá? Essas palavras. Nunca estivera no estádio antes. Havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo, de modo que os espectadores viam o que se acontecia do alto. Em cada ponta do campo havia 3 balizas douradas com aros no topo. Lembraram ao Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Pessoal, crianças trouxas Harry, ele estuda em uma escola para bruxos, tá? É em outro mundo. E trouxas são como se fossem salas. E eles são divididos em cada turma, tá? Então, os trouxas participam, as crianças trouxas são como se fosse de uma turma, tá? Então, vamos lá. Ansioso demais para esperar Olívio, sem voar, Harry montou a vassoura e deu um impulso. Lembrando que ele estuda em uma escola para bruxos, tá? Por isso que ele monta na vassoura. Que sensação! Ele mergulhou pelas balizas, subiu e desceu pelo campo a Nibus 2000 ia, aonde ele queria ao menor toque. Ei, Potter, desça! Olívio Wood chegara. Carregava uma grande caixa de madeira debaixo do braço. Harry pousou ao lado dele. Muito bom, comentou Olívio, os olhos brilhando. Estou vendo que você foi que Minerva quis dizer. Você realmente tem um talento natural. Hoje à noite só vou lhe ensinar as regras do jogo. Depois você vem aos treinos do time 3 vezes por semana. Ele abriu a caixa. Dentro havia 4 bolas de tamanhos diferentes. Certo, disse Olívio. O quadribol é muito fácil de entender, mesmo que não seja fácil de jogar. Tem 7 jogadores de cada lado. 3 deles são artilheiros. 3 artilheiros, Harry repetiu, enquanto Olívio apanhava uma bola muito vermelha do tamanho aproximado de uma bola de futebol. Essa bola se chama goles, um para o outro, explicou Olívio. Os artilheiros atiram os goles um para o outro e tentam mantê-la de um dos aros para marcar um gol. 10 pontos todas as vezes que os gols passam por um dos arcos. Ela está me acompanhando? Os artilheiros atiram os goles pelos aros para marcar pontos, repetiu Harry. Então, é como um basquete com 6 cestas e vassouras, não é? O que é basquete? Perguntou Olívio, curioso. Pessoal, lembrando que o Harry está em outro mundo, tá? Ele estuda na escola de bruxos. E no mundo onde, segundo o filme, né, a série e esse romance, ele vai para um mundo imaginário, um mundo onde tem a escola de bruxos, e o mundo real é esse mundo que a gente vive, com todos os jogos normais. Só que nesse mundo, esse jogo aí é bem diferente, é um quadribol, tá? Deixa pra lá, disse o Harry na mesma hora. Agora tem outro jogador, um para cada lado, que é chamado goleiro. Eu sou goleiro de Grifinória. Grifinória é uma das 4 casas da Escola de Magia e Bruxaria de Oxford. Então, como eu falei anteriormente,
A escola de magia é dividida em 4 casas, como se fossem salas, né? Então, 4 casas. E a Grifinória é uma dessas casas, tá? Tenho que voar em volta dos aros para impedir que o outro time marque pontos. Vou passar aqui. Três artilheiros, um goleiro, disse Harry, que estava decidido a decorar tudo. E jogam uma goles. Ok, entendi. E essas para que serve? Apontou para as 3 bolas restantes na caixa. Vou lhe mostrar agora. Segura aqui. Ele entregou um pequeno bastão a Harry, meio parecido com um bastão de beisebol. Vou lhe mostrar o que os balaços fazem. Essas 2 aqui são os balaços. E mostrou a Harry 2 bolas iguais, pretas e ligeiramente menores do que as goles vermelhas. Harry reparou que elas precisam estar fazendo força para se livrar das correias que as prendiam na caixa. Fique longe, Olívio, preveniu Harry. Ele se curvou e soltou um dos balaços. Na mesma hora, a bola preta saiu voando e em seguida desceu diretamente no rosto de Harry. Harry golpeou-a com um bastão para impedi-la de quebrar o seu nariz e mandou-a zigue-zagueando para longe. Ela passou veloz pelas cabeças deles e em seguida atirou-se contra Olívia, que mergulhou sobre ela e conseguiu imobilizá-la no chão. Está vendo? Olívia ofegou, forçando o balanço indócil de volta à caixa, e passando a correia para prendê-lo. Os balaços voam pelo ar, tentando derrubar os jogadores das vassouras, e é por isso que tem 2 batedores em cada time. Os gêmeos Weasley são os nossos. A função deles é proteger o time dos balaços e tentar rebatê-los para o outro time. Então, acha que guardou tudo? 3 artilheiros tentam marcar pontos com os goles. O goleiro guarda as balizas. Os batedores afastam os balaços de seu time. Harry repetiu como um gravador. Muito bem. Os balaços. Já mataram alguém? Perguntou Harry, esperando aparecer displicente. Ah, não. Nunca em Oxford. Já tiveram os queixos quebrados, mas nada mais sérios. Agora, o último membro da equipe é o apanhador. Você não tem que se preocupar com a goles nem com os balaços, a não ser que rachem a minha cabeça. Não se preocupe, os Weasley são uma parada para os balaços. Quero dizer, eles parecem os balaços humanos. Olívia meteu a mão no caixote e tirou a 4ª e última bola. Comparada com a goles e os balaços, era pequenininha, mais ou menos do tamanho de uma noz. Era de ouro polido e tinha asinhas de prata que se agitavam. Esta é o ponto de ouro. Essa é a bola mais pomo de ouro e é a bola mais importante de todas. É muito difícil de se apanhar porque é veloz e pouco visível. A função dos apanhadores é agarrá-la. Eles têm que se meter entre os artilheiros, batedores, balaços e as goles para agarrá-lo antes do apanhador do time contrário, porque o apanhador que agarra o pomo ganha para o seu time mais 150 pontos, o que praticamente lhe dá a vitória. É por isso que os apanhadores levam tantas faltas. Um jogo de quadribol só termina quando o pomo é apanhado, o que pode demorar uma eternidade. Acho que o recorde é de 3 meses e precisam arranjar substitutos para os jogadores poderem dormir um pouco, explicou Olívia. E isso é isso aí. Alguma pergunta? Harry sacudiu a cabeça, compreendeu muito bem o que tinha que fazer. Fazer
é o que ia ser o problema. Então, isso aqui, ó, tá aqui a referência, tá? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Lembrando que não tem só apenas esse livro, tá? Tem outros. Tem Harry Potter e a Câmara Secreta, vários outros livros, tá? Desplicente é sem juízo imprudente. Olha aqui. J.K. Rowling. Joan Rowling nasceu na Inglaterra em 1965. É uma escritora que se tornou conhecida pela série Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal, 1997. É o primeiro dos 7 livros da saga. Narra a história de Harry, um garoto órfão criado por seus tios que, em seu aniversário de 11 anos, descobre que é um bruxo. A série ganhou vários prêmios literários e foi adaptada para um cinema e até para jogos eletrônicos. Então, é uma série, tá? Muito interessante e bastante conhecida. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, tá? Interpretação oral. Quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual é a função de cada um deles? Então, se vocês voltarem lá no livro, né, na página anterior, vai estar dizendo, né, que são os artilheiros, há 3 em cada time, que tentam marcar gols com a bola goles. Tem o goleiro, há 1 em cada time, que tem que impedir o outro time de marcar os goles. Os batedores, há 2 em cada time, né, que protegem o time, rebatendo as bolas, balaços. E tem o apanhador, há 1 em cada time, que tem que agarrar, né, a bola pomo de ouro, tá? Não precisa vocês escreverem, isso aqui é apenas interpretação oral. O que você achou do quadribol? Gostaria de praticar esse esporte? Em qual posição gostaria de jogar? Comente com os colegas. Então, qual é a posição que você gostaria de jogar? É um esporte que você gostaria de praticar? Então, vocês podem comentar comigo, tá? Na videoaula. Em sua opinião, como essa história continua, ou seja, o que provavelmente acontece após Olivia explicar as regras do jogo para Harry, né? Então, provavelmente quando ele compreende, né, as regras do jogo, ele vai começar a querer praticá-las, né? Colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Interpretação escritas. Os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios? Isso mesmo, como eu havia citado, são personagens fictícios, tá bom? Então, vocês marquem um xizinho aqui em fictícios, tá bom? O personagem Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa situação? Vocês pausam, vão lá, realizam essa questão e depois vocês voltam e olham se realmente compreenderam e se realmente está correto, tá bom? Então, a citação que a gente vê é a citação do castelo, né, que fala que ele estuda em um castelo, e o fato dele voar em uma vassoura, né, uma vassoura que faz com que a gente compreenda que ele é um bruxo, tá bom? Terceiro. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Observe, o protagonista é o personagem principal que mais se destaca, tá? O antagonista é o adversário do protagonista. Ou seja, é como se aqui fosse o mocinho, o protagonista fosse o mocinho, né, da história, e o antagonista fosse o vilão, tá? E os secundários são os personagens com menos destaque. São aqueles que a gente não é tão visto ou que não se torna o principal daquele filme ou daquela história, tá? Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho do romance lido? E aí, quem é? Então, o personagem principal, né? A gente sabe que é o Harry Potter, tá? E o Olivia, né? Old é o personagem secundário, tá? Primeiro vem o Harry e depois o Olivia, ok? Então, vocês respondam.
Harry Potter é o personagem principal e Olivia Wood é o personagem secundário, ok? B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? Justifique. Não, né? A gente percebe que não há nenhum antagonista nesse trecho, tá? Na história, no livro, né, a gente, se vocês já tiveram assistido, você sabe que tem o vilão, né, que o Harry Potter tem, que é os bruxos das trevas, né, o Lord Voldemort, né, que ele é um vilão. Então, mas aqui, nesse texto que a gente leu, não teve nenhum. Então, vocês vão colocar não aparece nenhum personagem com características, tá? Do antagonista, tá bom? 4. Nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado em duas formas. Narrador observador, que narra a história sem participar dos fatos, e narrador personagem, que é um dos personagens da história. Então, quando a gente vê o próprio autor falando assim, eu estava lá, eu vivi, né? Então, ele está sendo um narrador personagem, ele está participando da história. Porém, quando o narrador apenas relata o que o outro aconteceu com o outro, tá? Então, isso é um narrador observador, ok? Então, assinale o tipo de narrador do texto lido. Quando a gente leu aquele texto, o que é que a gente pode perceber? É um narrador personagem ou um narrador observador? Isso mesmo, é um narrador observador. Até porque ele não cita o nome dela, né, no caso da autora, em seu texto. Então, é um narrador observador, ok? 5º, é possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho acontecem. Sim, é possível, né? A gente vê os fatos narrados acontecem por volta das 7 horas da noite, né? Isso, como ele fala, cita no texto. Qual é o espaço dessa narrativa? Espaço é um ambiente, tá bom? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? Então, é num estádio, né, que ele citou, de quadribol, tá bom? Então, estádio de quadribol. Ok? Compreenderam? Se não compreendeu, volta ao vídeo um pouquinho, tá bom? Revê e escreve. Vamos lá? 7ª questão. Relacione as bolas do quadribol às suas características. Vermelha, do tamanho de uma bola de futebol. Sua função é marcar gol. Então, a gente sabe que ela é... Pessoal, dá uma pausazinha, vai lá no texto, olha e depois confere, ok? Então, a gente sabe que ela é letra A, são as goles, tá bom? De ouro, com asas de prata, pequenininha, é a bola mais importante que deve ser agarrada pelos apanhadores. Pomo de ouro, né? Então, A, C... E aqui, preta, um pouco menor que a bola vermelha, sua função é derrubar os jogadores. Então, é a letra B, é o balaço, a balaça, tá? 8. Em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam da saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 30 leitores. Do que mais gosta das histórias? Tem desafios, histórias divertidas, suspense, mistérios, monstros, magias, aventuras, ação, emoções, parece que é real e quadribol. Então, segundo o gráfico, de que mais eles gostam, né? Então, a gente observando o gráfico, a gente pode perceber que eles gostam mais aqui, ó, das aventuras. Isso aqui não precisa vocês escreverem. Tá vendo aqui o balãozinho indicando que é apenas uma conversa, tá? Então, a gente vai apenas conversar. Quantos leitores preferem o quadribol? Pessoal, aqui o meu livro está diferente daqui do livro, tá? De vocês aqui.
Então, aqui está trazendo um gráfico, porém no meu livro, não sei se qual dos dois está de acordo com o seu livro, tá? Então, aqui tem um gráfico que está dizendo assim, quantos leitores preferem o quadribol? Então, a gente pode observar aqui, ó, quadribol, aqui, esse rosinha mais claro, então, mais ou menos, né, a gente tem em torno de 2%, né, mais ou menos. Tá? Já no meu livro tem dizendo o seguinte, o que define o fim de um jogo de quadribol? Então, o que define é quando, a 8ª questão do livro está a seguinte, o que define o fim de um jogo de quadribol? Pessoal, observem se a de vocês é igual a essa daqui que eu estou mostrando, ou se ou se tem a seguinte pergunta, o que define o fim de um jogo de quadribol? Aí, quando o pomo é apanhado. Essa é a resposta, né? A gente sabe que quando acaba o jogo, como ele citou no romance, né? Que é quando o pomo é apanhado, ok? Nono. Já o nono, aqui, tem assim, ó. No livro, tá? Tem o seguinte. Lê o último parágrafo do texto de romance apresentado. Harry sacudiu a cabeça, compreendeu muito bem o que tinha de fazer. Fazer é que ia ser o problema. Porque o narrador afirma que fazer é que ia ser o problema. Tá? Pessoal, eu tô lendo o que está no meu livro, ok? Tá? Vocês olham se está de acordo com o livro ou se está com esse que eu estou acompanhando com vocês aí na telinha, tá bom? Então, por que ele balançou a cabeça? Qual seria o problema? Porque Harry compreendeu todas as regras do jogo, né? Mas teria uma difícil responsabilidade, ser o apanhador do time, e provavelmente não tinha certeza se conseguiria fazer isso muito bem, tá? Então essa a gente percebeu que o Harry ele conseguiu compreender tudo, porém ele não sabia se ia realmente conseguir executar isso, né, com perfeição ou conseguir fazer isso. Agora, já nessa partezinha aqui, tanto aqui o livro digital como o meu livro físico, tá? O meu livro físico e o meu livro digital é esse que vocês estão vendo na telinha. Todos os dois estão iguais, então a gente pode responder tranquilamente. O romance é um texto, né? Ele é um texto narrativo, porque está narrando, tá? Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Não foi isso que eu falei? Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e ou espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Ok? Compreenderam? Pessoal, qualquer dúvida, pode voltar ao vídeo, ou então, daqui a pouquinho, né? 3 horas a gente vai ter o nosso momento e vocês podem tirar as dúvidas, ok? Um abraço e até logo!